Deus abençoe. Graças a Deus, por estarmos aqui na casa do Senhor. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando e também enviar um Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora através da internet. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma manhã de ressurreição, Senhor. Estamos aqui pela Tua graça, Senhor, porque o Senhor derramou o Seu sangue no Calvário por nós, ó Deus, e nós aceitamos isso, Senhor, e mais do que isso, fomos agraciados pela mensagem revelada para esta última hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos uma bênção para esta reunião, Senhor, que o Senhor possa dominar todo o ambiente, abençoando os cânticos, Senhor, que vamos entoar e que eles possam chegar ao Seu trono de graça, Senhor. Que o Senhor possa também tomar em Suas mãos, Senhor, o pregador desta manhã, Senhor, Pastor Raul. Que ele possa ser ajudado e abençoado e que nós podemos também ser abençoados pelas palavras que sair, Senhor, daqui desta plataforma. Que o Senhor possa usar o Teu servo mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos já pelas bênçãos que o Senhor derramará por nós. Amém. Foi no Calvário que Ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. esperança é essa? É que Cristo vai voltar. Aleluia. Neste mundo
uma esperança. Aleluia. É que Cristo vai voltar. Dá as boas-vindas para Ele. Posso crer no amanhã. Aleluia, aleluia.
crê mesmo? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos dele. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Porque ele vive. Deixa isso penetrar. Deixa isso. Posso crer no amanhã. Aleluia. Você crê? O que você está pensando agora? Tudo é possível. Aquele que crê. Mas eu bem sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos de meu que vivo está. A nossa vida está nas mãos de quem sabe cuidar. Vamos nesta hora ouvir as crianças. É da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Glória a Jesus. Cristo é o Senhor, tudo meu crer. Ele me salvou, com seu sangue me lavou. Ele voltará e ao céu me levará. Pra sempre com ele vou estar. Cristo é o Senhor, dono do meu viver. Ele me salvou, com seu sangue me lavou. Ele voltará e ao céu me levará. Pra sempre com ele vou estar. Pra sempre com ele vou estar. Amém? Deus abençoe as crianças. Vamos nesta hora recolher as ofertas.
Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, aqui eu estou, Senhor, nesta manhã, trazido por Ti, Senhor. O Senhor quis que eu estivesse aqui, Senhor, então eu estou, meu Deus, para aprender, Senhor, das coisas são Tuas. Meu Deus, que muitas vezes as palavras não resolvem, Senhor. A palavra do médico não resolve, a palavra do pai, da mãe. Oh Deus, é o Calvário, Senhor. É o pé da cruz, Senhor, que nós temos que chegar. Oh Deus, com o coração quebrantado, Senhor. E ali o Senhor entregou, Senhor, a tua vida e ressuscitou para nos trazer salvação, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um presente. Meu Deus, abençoa as crianças que cantaram, Senhor. O profeta diz, Senhor, que são os homens do amanhã, são as mulheres da manhã, Senhor. Meu Deus, continua conosco, nos abençoando a tua palavra nesta manhã, Senhor. E assim abençoa as ofertas. Nos dê, ó Deus, um coração humilde, quebrantado. Meu Deus, acalma, Senhor, em cada coração, em cada mente, em cada pensamento, ó Deus. Seja tudo voltado para Ti nesta manhã, para que o Senhor tenha liberdade, Senhor. Ó Deus, expulsa todo o mal dos corpos nesta manhã, Senhor. Expulsa toda a enfermidade, Pai. E nos dê um coração sadio na Tua presença, Pai. É que nós queremos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as ofertas também, Pai. Amém. Amém. Vamos, após as ofertas, ouvir o irmão Malaquias, a irmã Andressa e o Natan. Tá ligado? Tá ligado? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou,
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida.
nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Você crê nisso? Vamos meditando cada letra, cada hino é uma mensagem. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou e até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz lhe falou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Nem mesmo a morte pode parar o dono da vida. Aleluia! Nem mesmo o inferno pode detê-lo, pois ele é a saída. Você crê? Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não estava ali, mas hoje estava aqui, Porque já ressuscitou. Ele vive, ele vive. Uma voz perguntou: por que choras? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui. Aleluia! Nem mesmo a morte pode parar o dono da vida. O inferno perdeu. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Oh, ele vive na sua vida, ele tem controlado você, ele é tudo pra você. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? E a voz lhe falou: ele vive. Por que você não se rende a ele? Nem mesmo a morte pode parar
que a abelha ama a flor. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele mexer. Dá lugar para Ele. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Mas te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Vai declarando que você ama Ele. Ele te amou primeiro. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa deixar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo mais que um preso anseia ver. Veja só, toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa deixar a luz. E eu te amo, aleluia. Continue solando, irmãos. Continue solando. Bem, bom dia. Com Jesus, feliz Páscoa para todos vocês, para todos nós, né? E nós estamos alegres, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Deus abençoe nossos irmãos que nos visitam, o irmão Beto, a Gesiane, os filhos, a Nora, a Nora.
Hã? Ficou em casa, é? Deus abençoe então, irmão Luiz, ainda conosco, a irmã Lucimar. Tem mais alguém visitando? Por favor, se tiver, levante a mão. Amém? Nós temos um presente de Páscoa hoje, que é a presença do pastor Raul Rosa. E a sua esposa também, né? Eu não sei por que ela não vem aqui cantar um hino, né? Alguém ficou mais velho? Alguém fez aniversário? Pode ser de casamento também. Se tiver, vem aqui à frente. E nós vamos ser gratos a Deus juntamente com você. O irmão Brana diz assim, ele falou exatamente nesse dia, 5 de abril, na mensagem A Ressurreição de Jesus. Você vem porque você o ama. Você cantou isso, não foi? E eu estou confiando que Deus não vai te despedir vazio nesta manhã. Ele nunca despede vazio quem vem a Ele. Ele vai te despedir com o coração cheio de alegria, leve e andando pela rua, regozijando e louvando a Deus enquanto você caminha. Agora, isso pode ser feito se tomarmos a atitude correta diante dele. Se vivermos ou se viermos para vê-lo e amá-lo e adorá-lo, então Deus é obrigado a nos dar as coisas que desejamos. Ele não negará bem algum aos que andam retamente diante dele. Lembre-se disto, sua promessa é: se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Que promessa, promessa infalível. Amém. Irmã Isabel, irmão João, quantos anos? 20 anos. Não é 20 dias, né? Que Deus abençoe vocês. Vamos levantar as mãos em favor deste casal pelos 20 anos de feliz vida matrimonial. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito agradecidos estamos diante de Ti, primeiramente pelo dom da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo, para a nossa justificação. Ajuda, Pai, a todos nós valorizarmos isto e abençoe cada família aqui, Senhor, representada, e pedimos a bênção especial para o irmão João, a irmã Isabel e seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba a nossa gratidão pelo trabalho prestado do irmão João como diácono. Abençoe, Senhor, todos os teus filhos, todo o corpo da igreja. Pedimos, desde o estúdio até a porta de saída, em todo lugar, Pai, que a bênção do Senhor, uma atmosfera de paz, de amor, vinda da ressurreição de Jesus Cristo, possa inundar cada coração, pois pedimos e entregamos em nome de Jesus Cristo, pedindo tua bênção para o pastor Raul, que ele seja totalmente dominado pelo teu Espírito, para nos falar a tua palavra, para edificação e consolação. Em nome de Jesus Cristo, pedimos tua bênção pelos que estão na conexão, pela internet, Guarapari, Iuna, Araçatuba e outros lugares, Pai. Abençoe, Senhor, a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar Somente Crer.
E enquanto isso, o pastor Raul toma a plataforma. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é sabedor de todas as coisas, pequenas e grandes, Senhor. Tudo que pensamos, desejamos, pedimos, e está escrito que o Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, sabe toda a nossa atenção, cuidado, desejo, para chegar nesta hora, neste lugar, que é sagrado, Senhor, que é divino, que é santo, é a mesa do Senhor, meu Deus. E estamos aqui já, fomos trazidos por sua graça e favor. Como foi lido, Senhor, palavras que saíram da boca de profetas do Senhor, que na sua grande misericórdia, que excede a todo entendimento, possa o Senhor permitir que cada um leve, Senhor, a sua bênção, o seu pão, sua porção de paz, de companheirismo verdadeiro. Que encontre aqui, Pai, algo que edifique para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Vocês sabem ainda, lembram um pouco como é o meu costume de ler a Bíblia antes dos irmãos se assentarem? Então vamos ler no Salmo de número 12. Apenas um versículo 1, e então vocês poderão se assentar. Salmo 12, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Amém. Bendito Deus, deixe só aquelas palavras filtradas, coadas, pesadas na sua misericórdia, chegarem até nós agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Parece que eu não sou de casa, né? Nunca me acostumo, nunca fico exatamente relaxado nessa posição aqui, não é? Eu sinto que estou além da visão dos irmãos, né? Estou sendo visto,
por outros olhos, né, que são eternos. E estes olhos não enxergam assim como nós, somente assim como nós. Ele enxerga o que nós vemos e além daquilo que vemos, né? Deus não olha o físico em primeiro plano. Ele olha o coração. A Bíblia está cheia desta informação verdadeira. E assim, também, quando nós chegamos para falar de Deus, na presença de Deus, não pode ser, tem que ser muito irresponsável, né? Tem que ser muito relaxado, tem que ter muito pouco temor para não reverenciar, não é? Este lugar na presença da Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja é tudo que resume o poder, a graça, a redenção, o sofrimento, a criação. Tudo se resume nesse buquê, não é? Que é a noiva de Cristo. Eu vou ler isto, me veio na lembrança, não é? Em Efésios. Efésios, no capítulo 2, aliás, capítulo 3, Paulo fala assim, escreve assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Desde os séculos, Deus tinha um mistério que só estava com ele. O profeta pregou isto na mensagem: Cristo, o mistério de Deus revelado. Anjos não sabiam, não conheciam, potestade alguma não sabia deste mistério. Por que da criação? Por que criar estrelas? Por que escrever esta Bíblia nos astros? Eles não entendiam. Porque Deus e eles, que já tinham sido criados, estavam numa condição de perfeição e não precisava de mais nada ser criado. Mas vendo Deus criar estrelas, criar mundos, galáxias, eles ficavam apenas contemplando e com certeza se perguntando para quê. Vendo Deus criar o diabo, com certeza surgiu mistério, perguntas na cabeça de anjos, de arcanjos, em todo o céu. A Bíblia fala isto, que a obra de Jesus Cristo fez uma obra de reconciliação de todas as coisas que estão na terra e no céu. Então, no céu tinha uma necessidade dos anjos e do céu compreenderem, se reconciliar com toda a criação de Deus, com todos os seus motivos. E esse mistério estava em Deus. Aí Paulo segue dizendo, né? Todos os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida
dos principados e potestades nos céus. Aleluia. Então, de toda a obra da criação, da vinda de Deus ao mundo, morte, ressurreição, a explicação de tudo, a revelação de tudo isto é a igreja redimida de Jesus Cristo. Por isso o profeta diz: os anjos observam extasiados, os anjos reverenciam, os anjos têm temor de andar no meio dos filhos redimidos de Deus. Eles andam com cuidado e até admiram como é que o homem é tão bruto, é tão sem reverência entre nós mesmos. Certamente os anjos viram o rosto ao ver um filho falando com outro filho, o esposo com a esposa falando em tons que os anjos não teriam coragem de falar. Porque esta igreja tem muito valor. A igreja é a razão de toda a criação, é a razão de Deus ter criado tudo no mundo, é a razão de Deus ter enviado cada profeta na terra, a razão de todas as orações que já foram feitas em todos os séculos e milênios. Tudo foi para que esta igreja redimida, lavada no sangue de Deus, fosse levada para a casa, aleluia, fosse levada limpa para a eternidade. Cidade preparada com amor, cidade preparada com carinho, tanto carinho que o profeta disse que quando nós, num pobre exemplo, porque os homens são maus e imperfeitos, mas os pais que têm um pouco de amor e de respeito pelo nascimento de um filho, quando podem, fazem tudo para receber a criança que está para nascer. O bercinho, a roupa, preparam tudo. E disse que Deus é muito maior do que isso, seu amor é incomparável. E Ele te ama tanto que Ele foi preparar lugar. E o profeta diz que Ele sabe o seu gosto. Se você gosta de morar em montanha, a sua casa será numa montanha. Se você gosta de um lugar onde você pode olhar longe, num lugar baixo, sua casa será num lugar assim. Ele faz tudo para te agradar. Aleluia. E se nós temos aborrecimento, chateação, reclamação, não é porque ele não tem carinho, não é por culpa dele. É porque neste corpo pecador ainda existe muitos atributos de maldade que só vai acabar quando este corpo for tirado de cena. Aleluia. O meu, graças a Deus, está perto, né? Está perto do meu rancho cair e eu mudar para uma casa um pouco melhor. O que está impedindo mais é a oração da Elisane, eu acho que é, né? Ela disse que eu não posso morrer, porque eu busquei ela de longe, e agora eu não posso morrer. Mas eu estou com muita vontade de ir para muito longe, né? Muito longe desta situação aqui. Mas então veja, mas para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, agora que eles estão conhecendo, agora que eles estão vendo o porquê de tudo. Aleluia, entendendo o Calvário, entendendo os profetas,
conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Mas então eu vou voltar para o versículo que eu li, capítulo 12 do livro de Salmos. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É uma das coisas que só de ler isto certamente passa na lembrança de irmãos. Os que leem mais se lembram. Quantas vezes o profeta fala e a Bíblia fala, revela que o mundo ia se encher mais e mais de tudo que é mal, de tudo que é perverso, de tudo que não presta. O mundo ia se encher mais e mais de demônios, mais de 200 milhões de demônios foram liberados para agir, para trabalhar sobre este último século, este último tempo que é onde nós estamos vivendo. Então a Bíblia informa isto, como está em Gênesis, no capítulo 6, que a Bíblia diz que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e aí o profeta menciona isto, com a multiplicação dos homens sobre a terra, mas se multiplicou também a iniquidade, mas se multiplicou o crime. Então, tudo que você lembrar que está na cartilha do inferno, está no livro de Satanás, e que ele prega, e que ele influencia, e que ele executa no meio do ser humano, que não se esconde em Deus, porque não adianta o homem pensar que ele é dono do próprio nariz. Ele não é. Ou ele está governado por Deus, ou ele está dominado pelo diabo. Você lê isso no capítulo 2 de Éfeso também, da carta aos Efésios. Está escrito aqui, olha, entre os quais em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo? Quem não está no domínio de Deus está no caminho, no domínio, na influência, na força do príncipe das potestades do ar. E não precisa falar o nome dele, todos vocês sabem, todos nós sabemos quem é. Então o homem não está só. E nós sabemos de tudo que aumenta a cada dia, não é? Então, assim que o homem começou a se multiplicar sobre a terra, então foram se multiplicando também a maldade. E uma coisa que ia diminuir, logicamente, é óbvio, quanto uma coisa cresce, a outra ia desaparecendo da terra. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Vai acabando, vai desaparecendo as coisas boas que são praticadas por pessoas, homens e mulheres benignas, que têm o temor de Deus no coração. Está escrito em Isaías, no capítulo 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração.
e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Perece o justo, porque a maldade vai crescendo, vai dominando, vai assassinando. E nós sabemos hoje, existe poucos justos na terra. Justos, muito poucos. Quando essa oração do capítulo 12 de Salmos, salva-nos porque são poucos os homens benignos, você se lembra, logicamente, rapidamente, do capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão intercedia pelo povo de Sodoma e Gomorra, porque ele tinha lá um sobrinho com a família, e ele conversando com Deus, ele disse: Senhor, o Senhor não vai destruir o ímpio e o justo juntos? Ele disse: se tiver 50 justos, o Senhor perdoaria a cidade por causa deles? E Deus disse: perdoaria a cidade por causa de 50 justos. Veja o valor de um justo, irmão. Veja só o valor de um justo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele mudou para 45, Deus disse perdoaria. 40, perdoaria. 30, perdoaria. 20, perdoaria tudo aquilo ali, por amor de 20 justos. Veja que coisa gloriosa, que coisa, mas foi diminuindo, até que chega em um ponto que existe tão poucos justos, e então eles, suas orações e vida, não têm mais poder de proteger uma cidade, proteger uma casa, e então Deus ainda envia anjos dos céus para ajudar, para salvar, para tirar dali aqueles que não podem ser destruídos com os ímpios. Aleluia. O profeta explica isto e diz que Deus tem 7 estrelas na sua mão, e quando tudo falha no mundo, já não dá mais conta. Os 5 ministérios de Efésios já não dão mais conta de manter a santidade, de manter a pureza, de manter a bondade, de manter o Espírito Santo na igreja e na comunidade. Deus ainda tem este último recurso, que são essas estrelas que Ele tem na mão. E então Ele manda esta mensagem, mas quando ela chega, já é um tempo de arrastar para fora, de tirar para fora aqueles que hão de ser salvos. Aleluia. Aleluia. Veja só então, irmãos, por que Sodoma e Gomorra foram queimados? Fogo e enxofre desceu do céu por falta de justos, porque ali não tinha justos. E se tivesse 50 justos, irmão, a oração e a vida justa daqueles homens iam fazer uma cobertura, iam fazer um para-raio sobre todas aquelas 3 cidades. Aleluia! E a misericórdia de Deus ia parar ao chegar naquele véu, naquela cobertura formada pela oração dos justos.
Mas à medida que os justos vão acabando, vai enfraquecendo essa defesa. E os juízos de Deus começam a cair na terra. Sabia que estamos vendo esta guerra? Existe aqueles que acertam os mísseis inimigos, que estão em Israel. Eu sei que, olha, não fica velho não, gente, pelo amor de Deus, vocês vão esquecer até o nome da mulher. Existe aqueles que antes do míssil cair, antimíssil, qualquer coisa assim, é fácil de lembrar. Isso, estilingue de Davi, aerondrome, tem tantos nomes lá, não é? E tudo aquilo é para explodir os mísseis antes que eles cheguem na terra. Mas o inimigo tem uma prática, uma tática para confundir e fazer com que estas defesas não defendam todos de uma vez. Então eles mandam chuvas de drones, porque esta defesa não é capaz de atingir a todos que vêm de uma só vez. E então alguns passam para destruir e matam pessoas aqui na terra. Então, chegará um dia em Israel, porque a Bíblia diz isto, que mesmo com toda esta defesa que eles têm, esta ciência moderna, eles não vencerão. 7 nações irão fazer aliança em torno de Israel, virão para destruir Israel, e ali nenhum destes defensores que eles têm ali, aerondromes ou estilingue de Davi, nada será capaz de defendê-los. Haverá um homem na terra com poder de trazer maldição do céu, fazer chover fogo do céu. E então, com todas as defesas, mas vai acabando, até que a última defesa, a salvação de Israel, não será mísseis, não será bomba nuclear, a salvação de Israel será o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo voltando. E esta é também a nossa única esperança, amados. A força do justo, a oração do justo vai enfraquecendo, porque são poucos justos na terra. Vai acabando a força, a maldade é grande na escola. A criança que sai de casa debaixo do clima de oração do pai e da mãe, mas aí a lei da terra que ajuda o diabo, que é o diabo que governa, vão botando uma escola de tempo integral, para que a criança passe mais tempo lá debaixo de ensinamentos diabólicos, companhias diabólicas, para que o diabo tenha mais tempo com elas para destruir aquela influência que receberam ainda de algum pai cristão, que fale para nós, eu falo para mim, e o profeta fala isto, o profeta envergonhado, e muitas outras mensagens, que a vida de oração dos próprios cristãos estão muito fracas. Ele disse, olha, sabia vocês, pessoas idosas, e isso no tempo que ele pregava há mais de 50 anos atrás. Sabia que quando nós éramos jovens, tínhamos muito menos tentações do que os nossos filhos têm hoje? Hoje tem muito mais droga e muito mais
portas abertas de tentação e tanta coisa do inferno que os nossos filhos têm que enfrentar. E para essa geração que ele falava, eu alcancei esta geração. E é verdade, eu ainda me lembro, pouco, mas me lembro de alguns homens simples, muito simples, que não tinham muitos livros, muitas mensagens, e tinha uns que não tinham nem Bíblias. Mas eram homens que passavam noite com Deus. Eram mulheres que passavam noite com Deus. E hoje, meus irmãos, são heróis, são fortíssimos aqueles cristãos que conseguem orar 1 hora, que conseguem orar 2 horas. O profeta diz: existe tantas obrigações, tantos convites, tantas necessidades, que se resulta em nada, só resulta em guarda-roupa lotado e sapato para todo lado, casa bagunçada, disputa entre a família. Mas aquelas e aqueles que oravam, a vida era singela, 2 mudas de roupa para o mês inteiro, uma roupa nova no fim do ano, mas eram justos, eram casa onde reinava a paz, onde os filhos pediam bênção aos pais e às mães, aos vizinhos, aos velhos. O temor de Deus, a bondade reinava. Então ele disse: nossos filhos tinham menos para enfrentar de tentação. Mas lembre outra coisa, eles tinham menos tentações e os pais deles oravam muito mais por eles do que nós oramos pelos nossos, que enfrentam tanta tentação no mundo. A hora é urgente, meus queridos. Está acabando sobre a terra, está acabando a união, o amor verdadeiro que excede a todo entendimento. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Onde estão os profetas, meu Deus? Onde estão os profetas? Perece o justo, perece o justo. Mas justo, e Deus não guarda, Deus não livra, Deus não protege? Protege sim, meu querido, protege. Mas chega uma hora que Ele não quer te proteger mais aqui no mundo, não. Ele quer te tirar do mundo. Veja que os anjos cegaram aqueles homens de Sodoma, prenderam Ló e a família dentro de casa, e eles queriam invadir ali, mas os anjos cegaram eles e eles não achavam a porta para entrar. Eles estavam protegendo Ló dentro daquela casa. Mas chegou o momento deles dizerem: agora você tem que sair daqui. Nós vamos te tirar daqui. Aleluia, irmãos. Aleluia. Você pode ter sido já protegido, meu irmão, numa vidazinha até mais ou menos, com algum enganozinho na vida. E o profeta disse: numa igreja enganada pelo mundo, é permitido a você carregar o seu enganozinho por um pouco de tempo. Carregar uma vidinha medíocre, mais ou menos, é permitido por um pouco de tempo. Mas chega a hora de Deus puxar a corda e dizer: agora, meu filho, vamos parar com isto. Vamos parar com isto. E Deus não é moleque
Deus não fala à toa. Quando Ele fala, a palavra dEle é vida e poder. Ou o homem segue ou o homem morre. Ela é vida e morte. Aleluia. Você pode então estar numa vidinha mais ou menos, fazendo as coisas pela metade, e ainda dizer: Deus tem me abençoado, meus negócios estão indo de vento em popa, Deus tem me guardado desse jeito mesmo. Mas vai ter que chegar a hora que você tem que sair deste lugar. E para sair daí você tem que segurar na mão do anjo. Você tem que segurar na mão de Deus. E você tem que largar a última coisa. As últimas prisões. Os últimos laços. Os últimos amores. Ódio, rancor, pirraça. Você tem que perdoar aquele que você acha que nunca vai ter condições de perdoar. Você tem que largar essas coisas. Senão você vai perecer com isto. Sabe das campainhas, das sirenes que tocam em Israel? E quando aquela sirene toca, eles têm que correr para os bunkers, para os lugares de segurança. Porque estilhaço dos mísseis. Esses dias eu vi um casal, acabou de sair de dentro do carro, andou uns 5 metros. Um pedaço de míssil caiu no carro que voou longe a pedaceira. Deixaram ali o carro, escaparam por um triz. E sirenes estão tocando em nossos ouvidos. Anjos estão apressando. Sirenes estão tocando. Fuja para um lugar seguro. Aleluia. E que lugar seguro é este? É Cristo dentro de você. E Cristo, irmão, Ele olha, e como o pombinho que olhava na sua casinha, o homem fez uma casinha para os pombinhos, e eles moravam ali, felizes, criavam seus filhotes. E um dia o homem reparou que um pombinho chegou perto da porta da casinha e não entrou, ficou do lado de fora arrulhando e não entrou. Já era hora dele ter entrado na casinha, ele não entrou. O homem ficou curioso e foi lá de perto ver, tinha um sapo dentro da casinha do pombinho. Ele entendeu. Tirou o sapo de lá e jogou fora. E o pombinho olhava, enfiava a cabecinha e voltava e não entrava. Ele diz: o quê? Eu já tirei o sapo. Mas ele foi lá, teve que tirar todo aquele capinzinho, porque ainda tinha o cheiro do sapo ali. E o pombinho não entrava. E você pode estar em Cristo, mas Cristo tem que estar em você. Paulo falou isto: corroborados em amor, para que Cristo habite em vossos corações, para que, estando firmados em amor, poderdes compreender qual seja a altura, a profundidade, a largura, e compreender o amor de Cristo que excede a todo entendimento, e serdes cheios de toda a plenitude de Deus. Veja o que é isto, irmão. É exagero de Paulo, é exagero de Deus, falar que um homem e uma mulher pode ser cheio da plenitude de Deus. Oh, aleluia! Imagine se Deus está invejando alguém, irmão. Deus é puro, Deus é limpo, Deus é paz, Deus é perfeito eternamente. Ele não disputa nada com ninguém. Ele não quer ser nada, porque Ele é todas as coisas. E é isto que Ele quer, que você sinta e viva uma vida ancorada na eternidade.
Aleluia. Não faz nada por mandamento e obrigação, mas fazendo tudo por amor, por natureza. Aleluia. Perece o justo. Perece. Estamos vendo isso acontecer. Não há quem considere isto em seu coração. Faça tudo assim, como coisa normal, como coisa natural. Tinha que ser assim mesmo. Não, considere isto. Considere, pare, pense, por que estas pessoas não existem mais? O que está acontecendo? E na falta deles, meu Deus, qual será a situação desse mundo? É tempo de pressa, irmão, é tempo de pressa. Aleluia. Lembra daquela velha no bar? Quando o profeta foi lá, todos conhecem bem essa história. E Deus falou com ele ali. Ele viu os pecados dele subindo e batia no sangue de Jesus. Mas os pecados dela, ele estava condenando ela. Mas Deus falou com ele, e ele foi e conversou com ela, e disse: minha irmã, você não quer fazer isso? Ela disse: não, eu não desejo. Irmãos, o que eu vejo é a prontidão do socorro de Deus. Quando Deus chega, não é para perder tempo, não é para protelar mais nada. O profeta fez uma reunião de oração ali mesmo dentro do bar. Pegou na mão dela e se ajoelharam. Não pediu a ela: vai no próximo culto, irmã, para você se reconciliar, e vai lá para a gente se ver, se encontrar. Era grave o momento. Deus estava ali, a redenção estava ali, um profeta estava ali. E quando Deus está perto, quando Deus chega, Ele vem para te levar, Ele vem para te reconciliar. Aleluia. Foi ali mesmo, se ajoelharam, fizeram daquele ambiente um ambiente, um culto, uma igreja. Aleluia. Quanto vale a oração de um justo? Que domínio, como o demônio fugiu daquele lugar. Saía pela janela, pelo telhado, saía pela porta, saía para... Quando um profeta entrou ali, aleluia. Aleluia! Irmãos, os demônios viam aquela coluna de fogo andando atrás do profeta. Eles viram quando ela desceu e entrou no ranchinho. Os demônios temiam. E só daquele homenzinho chegar na porta do bar. Por certo, os demônios conversavam um com o outro, porque o profeta em reunião disse: esse demônio que está aqui está pedindo socorro para aquele lá. Eles gritam pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo força, apoio. E certamente houve cochicho entre os demônios. Ele está vindo para cá. Ele saiu do hotel. Ele está vindo para cá no nosso rumo. Mas fala, assopra na cabeça dele ali que aqui é um ambiente muito sujo. Ele não pode entrar, não. Não, mas quem chega lá? Quem chega? Quem vai falar para ele? E o fato é que ele chegou na porta. Aleluia. E aí os demônios, por certo, já tratando de esconder e fugir. Oh, mas quando eu imagino o profeta conversando, os demônios já disseram: já acabou. A nossa carta na manga que nós tínhamos, o nosso trabalho de lançar no inferno uma alma que já estávamos quase consumando,
Pensávamos que ia levá-la, já enganamos ela esse tempo todo até aqui, mas agora acabou a nossa força, agora acabou a nossa chance. Oh, aleluia! Como é grande esse Deus Todo-Poderoso, que te ama e te guarda e vai atrás de uma ovelha caída. Aleluia! Dali a pouco, eles tiveram de ver aquelas bolas negras, aquela nuvem pesada e preta, saindo das costas daquela mulher. Era a graça de Deus entrando ali, era a luz de Deus entrando ali, e ela voltando à vida, aleluia, ela voltando à paz, e saiu dali segurando na mão de um profeta de Deus, aleluia. Muito pode a oração de um justo. E o profeta diz: como o mundo está cheio de gente, o que acaba é o justo. Milhões e milhões e milhões. Mas justos, poucos, poucos, poucos. E não há quem considere isto. O profeta Miqueias também disse no capítulo 7, versículo 2: pereceu o benigno da terra. Pereceu. Aleluia. E você ainda ama o mundo tanto assim? O mundo está tão bom, tão próspero. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Como é que o Espírito Santo sente esse abandono, esse deserto? O profeta diz na mensagem, o Espírito Santo, ele diz que Deus vai descansar num lugar muito distante, onde 1000 quilômetros longe da primeira civilização, da primeira cidade. Deus vai descansar ali. E Deus olha, querendo tanto companheirismo, como o profeta diz, ele sozinho, desejando muito companheirismo, que alguém sentasse ali com ele. Aleluia. Mas no coração daqueles que dão lugar, ele sente esse sentimento de Deus, que é esta falta de justiça no mundo, falta de pessoas benignas. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Irmão, a maldade está tanta hoje, e a maioria se alegra quando aquele outro irmão teve uma infelicidade. Se alegram. Está vendo? Está vendo? Eu falei, eu sabia, foi fazer isso. Caça cada um. Não apenas se alegra quando ele pisa numa armadilha e cai, mas a própria pessoa arma uma rede para derrubar um irmão. Estou aqui com a mensagem que o profeta diz aqui,
E já estou terminando. Aleluia. O que me surpreende hoje é que muitos irmãos estão no campo desde esse avivamento do último dia, porque quando vocês conseguem uma porção de níqueis ou uma muda de roupas, você fica grande demais para ir a algum lugar também, ou algo assim, e você tem que ter algo maior do que a outra pessoa. Isso tem se tornado uma corrida ordinária de ratos. É uma vergonha. Deus quer homens que se humilham e desçam ali a um lugar, alguém para o qual ele possa falar. Mas isto tem se tornado uma corrida de ratos, de tal modo que todos estão tentando conseguir algo maior do que o outro companheiro. Isto é, vejam, eles não podem resistir à tentação do prestígio. E uma corrida de ratos. Que Deus guarde meu espírito e o seu, meu irmão. Você é um indivíduo neste mundo. Você tem a sua vida para dar conta diante de Deus. Portanto, corte em volta toda ligação, todo compromisso, e leia na Bíblia e mensagem qual é o único compromisso que você deve ter. Para terminar, eu vou ler isso aqui, quando o profeta diz de multidão. Ora, evidentemente isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas nelas. Tudo justo, tudo benigno, tudo convertido, tudo mulher e homem de oração. Ande entre os crentes, diz o profeta. Ande nas igrejas. Acenda a lanterna, procure um justo. Procure uma pessoa que chega meia hora antes, uma hora antes na igreja, apenas para ajoelhar e chorar. O culto pode ser abençoado como for, mas ali na porta ninguém mais vai falar para outro que o culto foi bom. Já o vento carrega tudo. E os mesmos assuntos e interesses voltam a tomar lugar na cabeça, na língua. Mas o sinal dessa era é mais gente, é mais igreja, mais e mais pessoas nelas, com mais e mais manifestação do que se supõe ser demonstração do Espírito Santo. Se supõe ser. Nossa, aquele irmão é avivado. Eu acho que eu já contei várias vezes aqui, o pastor provavelmente também se lembra disso, já deve ter contado. Me disseram para o irmão Green, eu não sei se o irmão vai conseguir pregar aqui na igreja, porque aqui tem um irmão que é muito avivado, é muito espiritual. O culto começa, logo ele começa a correr na igreja e gritar, e é muito avivado, e faz barulho, atrapalha até o pregador. Mas o irmão disse, vamos ver. Começou a pregar e logo esse irmão se levantou e corria e gritava. E aí o irmão disse que desceu do púlpito, abraçou ele, falou no ouvido dele, quanto tempo faz que você não paga seu dízimo? Acabou o avivamento do irmão. Acabou o avivamento.
Então, supõe-se ser vida espiritual. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar muito raramente permanecem para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas terminam, onde estão eles? Foi assim, segundo o selo, o profeta explica. Muitas pessoas grandes começaram a ver a vida justa daqueles crentes. Quiseram ir no lugar que eles se reuniam. E eles se reuniam em buracos, covas da terra. Grutas, acendiam a cera e ali reuniam. E aqueles homens gostaram daquele espírito, daquele ambiente, daquela pureza. Mas do ambiente físico ali eles não gostaram de jeito nenhum. E aí, gostando, continuaram indo, mas logo eu disse para o dirigente, vamos melhorar isso aqui um pouco? Eu tenho dinheiro, a gente faz isso, isso, isto. E aí, à medida que melhorava, mais gente rica. Que Deus seja misericordioso com todos nós. Pastor, obrigado de novo pela confiança e a oportunidade. Vamos lembrar uns dos outros em oração, irmãos. É o que precisamos desesperadamente. Aleluia. 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 Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Mas não deixe isso apagar tão depressa, Senhor. Pelo menos do meu coração, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pelo menos do meu coração. Como o hino diz, aviva seu povo, começando no meu coração. Eu quero, Senhor, eu quero achar a estrada que Elias encontrou e andou 40 dias, sumindo, fugindo, cansado, e lá chorando, ele disse, Senhor, acabou os justos. Mataram todos os seus profetas. Pereceu o benigno da terra. Estou sozinho, Senhor. Tira também minha vida. Para que sustentar só um aqui? Deus abençoe a todos. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém uns aos outros. Vamos cantar o hino 347. Deus continue abençoando o pastor Raul Rosa até o último dia. Deus seja com todos. Irmãos de Una, daqui a pouco estamos aí, se Deus quiser, para o culto a partir das 17 horas. Irmãos, os jovens daqui, hoje, reunião, tem um horário? Às 16 horas, 4 da tarde, em pauta a mensagem, um guia. Certamente vocês têm lido ela e é o destaque. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fique sabendo que em todas as eras Deus enviou a voz de salvação. Aleluia.
a sua voz, não endureçais vossos corações. Fique sabendo que em todas as eras Deus enviou a voz de salvação. No Irineu, Martim, Columba e Lutero, John Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Em cada era Deus tem falado, quem deu ido foi revelado e creu na mensagem para o seu dia, através dos homens que Deus vos tem dado. Paulo, Irineu, Martim, Columba e Lutero, John Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Estamos na última dispensação, eis aqui a voz de salvação. Ela é a verdade que nos liberta e também nos tira da confusão. Paulo, Irineu, Martim, Columba e Lutero, João Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Cristo é a pedra de esquina, nele não há confusão. Quem crê na sua palavra não entrará em condenação. Paulo, Irineu, Martim, Columba e Lutero, John Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Cristo é a pedra de esquina, nele não há confusão. Nem sua palavra não entrará em condenação. Paulo, Irineu, Martim, Columba e Lutero, João Wesley, William Branham, estes são os 7 mensageiros. Amém. Bom Germano, Deus te abençoe. Irmã Deolinda, Deus abençoe o Jonatas, Jeremias, toda a família. Que a graça seja com todos vocês. Você sabe como eu me sinto aqui? Claro que não, né? Mas se eu pudesse abraçar um a um, eu faria. Neste dia de Páscoa, nesse dia da ressurreição, você gostaria que houvesse uma ressurreição na sua vida? Amém. O profeta diz: a nossa Páscoa está chegando. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus mais umas palavras. Irmão Clóvis, tem espaço para o senhor, tá? Quiser ir, fique à vontade. Dê a mão ao outro, pega na mão do outro. Isso é transferência de virtude. Isso é equilibrar virtude. Você crê no poder todo-poderoso de nosso Deus?
Nosso amado Pai Celestial, obrigado pela advertência, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito conosco. Ajuda cada um, Pai, no seu dia a dia. Que não saiam daqui, que não saiamos daqui, esqueçamos dessa advertência, pois tudo em breve há de terminar. O fogo não pôde cair enquanto Ló estava lá dentro. Ó Deus, também a Terceira Guerra Mundial não vai explodir enquanto a noiva estiver aqui. Por isso, Pai, confiança naquilo que o profeta nos ensinou, que antes das bombas atômicas cair naqueles lugares que ele já profetizou, Senhor, na Praça de São Pedro, em Roma, também nos Estados Unidos, que virará cratera e fumaça, a noiva vai sair primeiro. O justo será tirado primeiro. Ó Deus, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Essa noiva creu no mensageiro, e isso é imputado como justiça. Por isso te louvamos, glorificamos, amamos ao Senhor pela tua bondade e graça para com este mundo através da tua noiva. Em nome de Jesus Cristo, os despeço deste lugar, mas não da tua presença. Sê com cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora abrace um ao outro. Isso significa o meu abraço. Os jovens até às 16 horas aqui, né, para a reunião, mas também podem, como alguns irmãos mais passados da juventude, podem também participar. Deus abençoe vocês. E novamente aqui é quarta-feira e depois na sexta e no domingo, se Deus quiser. Hoje, e una e orem por nós que precisamos da graça do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Raul Rosa. Levante sua mão e faça assim. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Está terminado, vocês podem sair na ordem. A paz e a riqueza com que o Senhor me abençoou, pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, e por mais que eu tentasse, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando minha vida, quando de repente surgiu Jesus, dono do mundo, desceu profundo, foi no inferno pra me salvar. Tenho a chave dessa vitória, e aquele decreto por terra caiu. Jesus é o mesmo que desceu do céu, Jesus é o mesmo que ao céu subiu. Tenho a chave da vitória, quem manda aqui agora